Não negocie com a sua procrastinação. Fala, tchê! Nesse vídeo eu quero compartilhar com você 3 elementos principais que as pessoas não falam sobre procrastinação. Número 1, por que procrastinamos? Talvez você já tenha ouvido sobre isso, mas eu quero trazer uma abordagem diferente para você. Número 2, por que me sinto frustrado quando procrastino? E número 4, o que é e como praticar a procrastinação consciente? É isso mesmo. Procrastinação consciente, porque acabar com a procrastinação é impossível, mas eu consigo diminuir o meu procrastinar. E como é que eu consigo fazer isso? Vem comigo que eu vou falar tudo isso nesse vídeo. Bora! Seguinte, quando a gente fala sobre procrastinação, o que é a procrastinação? Ela é nada mais é do que um mecanismo de proteção do nosso cérebro. Esse mecanismo, eu separei aqui alguns tópicos para falar para você. Esse mecanismo, ele é primeiro regular a nossa emoção. Mas como? Como regular a nossa emoção? Para evitar sentimentos desconfortáveis. Espera, Bela, Bela, parou. A minha cachorrinha tá fazendo barulho. Bela, parou. É um mecanismo de regulação emocional. Como regulação emocional? Principalmente para evitar sentimentos desconfortáveis. Sabe quando você quer, exemplo, iniciar a academia e você não sabe fazer os exercícios e você fica frustrado porque não sabe ou tem vergonha de pedir ajuda para o instrutor ou personal da academia e ao mesmo tempo você tem vergonha e aí por não saber a execução de determinado exercício e por ter vergonha de pedir ajuda, você não vai na academia. Ou até mesmo quando você quer iniciar um projeto, por exemplo, e esse projeto você precisa aprender habilidades. Por exemplo, ou aqui um canal no YouTube, eu preciso estudar sobre roteiro, thumbnails, descrição, tags, procura de palavra-chave no Google. Então eu preciso de muita coisa para trazer esse vídeo pronto para você editar vídeos, apesar que o meu modelo de conteúdo aqui é Talkhead, que eu não edito, mas eu procuro trazer um conteúdo mais aprofundado para você. E ao mesmo tempo, isso no início ele traz uma frustração, porque eu não sei e eu preciso aprender determinada habilidade, aprender determinada criação de roteiro, saber que tem um início, um meio e um fim no roteiro, e eu preciso, e muitas vezes aconteceu uma frustração por receio de vir gravar o vídeo para você. E isso ao mesmo tempo é frustrante. É frustrante, mas isso eu vou falar mais para frente no segundo tópico. Então aqui a frustração, a procrastinação, melhor dizendo, ela acontece também para que a gente, o nosso inconsciente, trabalhe como se fosse uma proteção para que a gente não tenha desconforto, sentimentos desconfortáveis ao fazer uma coisa que a gente não sabe ou precisa aprender. Segunda coisa aqui sobre por que procrastinamos não é falta de disciplina e sim falta de clareza. Muitas vezes acontece de de faltar clareza na sua atividade, de faltar clareza no que você precisa fazer, de ter uma organização no seu dia para saber o que você vai fazer em determinado período, pela manhã, pela tarde, pela noite, qual livro você vai ler, qual tarefa você vai fazer, qual cliente você tem que mandar mensagem, qual vídeo, qual assunto, qual tema eu tenho que falar aqui para você. Então, se eu chegar aqui para você num dia de gravação e ao mesmo tempo pegar um assunto que eu não elaborei pelo menos os tópicos, é a grande chance de procrastinar. Por quê?
Porque eu preciso produzir aquilo naquele momento, eu preciso roteirizar naquele momento, porque os roteiros eles necessitam de uma pesquisa, né? Uma pesquisa breve, mas eles precisam, porque eu preciso ter uma sequência de fala, uma sequência de desenvolvimento de raciocínio, né? Então, muitas vezes, chegar até aqui e abrir a câmera aqui para você e falar e conversar com você, mas ao mesmo tempo não ter algo programado, provável que eu vou procrastinar. Bem provável. O terceiro tópico aqui na parte que é porque procrastinamos é o efeito de recompensa rápida. Então, se eu estou aqui e eu acabo procrastinando sobre gravar um vídeo, o que acontece é que o meu cérebro, por ter esse desconforto mental e de sentimento, ele vai buscar uma recompensa rápida, que são recompensas como a liberação de dopamina em ficar nas redes sociais, uma liberação de dopamina no meu caso, que é comer, né, o prazer que eu tenho que comer, de comer, melhor dizendo, o um prazer como assistir televisão, assistir uma série, porque são mecanismos de liberação, então são padrões de comportamento de liberação de dopamina que eu não preciso de nenhum esforço para aquilo. Ao contrário, que gravar um vídeo exige um esforço mental. Exemplo: redes sociais, Instagram. Eu não preciso ter o esforço nenhum de ficar rolando a tela para cima. É fácil, é gostoso, é prático. Comer também. Eu não preciso de esforço nenhum, é só levantar da cadeira e ir até a cozinha e comer. Ou até mesmo assistir séries, né, uma noite inteira. Eu não preciso de esforço, é só sentar no sofá, ligar a televisão e ficar assistindo. E cada imagem diferente, cada ideia, cada imagem, cada som, isso vai me despertando e liberando um pouquinho de dopamina. Então é mais gostoso ficar nisso do que simplesmente sentar aqui, gravar ou regravar uns vídeos para você. Quarta parte é causa um ciclo de estresse. Por quê? Por que procrastinar causa um ciclo de estresse? Você tem um projeto em que você vai preparar ele ou tem um prazo de 30 dias e nesse prazo de 30 dias você não pesquisa na primeira semana, você deixa para fazer na segunda semana e não começa, na terceira semana você vai levando com a barriga, na quarta semana você lembra que tem que fazer o projeto e na última semana para entregar você corre e acaba conseguindo, né? Você consegue fazer o projeto. Só que isso ao mesmo tempo, o não fazer o projeto, né, o não concluir o projeto, nós vamos criar ansiedade por não ter feito. E por quanto mais perto da data de entrega do projeto, mais ansioso a gente vai ficar. E ao mesmo tempo isso vai ocasionando um estresse mental para nós. Mas como nós vamos dar um jeito, né? Nós damos um jeito de fazer as coisas, a gente vai entregar o projeto. Não tão bem feito, é claro, mas a gente vai entregar. E isso ocasiona uma descarga de dopamina muito grande, tá? Porque você conseguiu fazer uma tarefa muito difícil num curto período de tempo, então a recompensa é uma descarga de dopamina no seu cérebro. E você fica viciado também em procrastinar. Isso não serve só para projetos, isso serve para o carnaval, para perda de peso, isso serve para musculação, isso serve para hábitos, isso serve para tudo. E a última parte deste tópico, que é porque procrastinamos, é pequenos micro hábitos quebram um ciclo. Que é o que? Digamos que eu estou aqui, eu estou produzindo um vídeo, e esse vídeo não está saindo como eu quero, esse vídeo está saindo ruim, o roteiro não está bacana, eu não estou conseguindo produzir. Eu vou até a geladeira, não, eu vou até a geladeira e vou comer. Isso é uma forma de recompensar o meu cérebro por estresse que eu estou ocasionando nele. Só que eu, como eu me conheço,
Na maioria das vezes isso não vai acontecer. Por quê? Porque eu vou me controlar para não descontar a minha ansiedade na comida. E isso é uma ansiedade na comida, pode ser uma ansiedade na bebida, pode ser uma ansiedade em assistir televisão, ficar no celular, fumar. É um hábito, é um hábito. Todos nós temos nossas válvulas de escape, que é o fugir da realidade. Então, se aquilo é desconfortável para mim, por que eu vou ficar enfrentando aquilo de frente? Eu vou lá comer, que me alivia, libera dopamina e eu me sinto bem. Mas, internamente, eu sei que eu vou ficar frustrado. O segundo tópico aqui que eu... desculpa, a rinite está incomodando. O segundo tópico é: por que sinto frustração quando procrastino? Porque você sabe que você tem que fazer. Você sabe que você precisa... a rinite pegou. Você sabe que você precisa mandar mensagem para um cliente, você sabe que você precisa ir para a academia, você sabe que você precisa cumprir as tarefas, você sabe que precisa organizar o roteiro, gravar um vídeo, você sabe isso. E você não faz e você se frustra por não fazer. Essa frustração, ela vai se acumulando. Então, isso vai se tornando um ciclo vicioso, porque você vai fazer as coisas de uma maneira corrida, não tendo planejamento, vai fazer as coisas de uma maneira acelerada, vai conseguir a maioria delas para ter aquele pico de dopamina muito alto para depois cair. Então, a frustração ela acontece porque você internamente sabe o que precisa fazer e você não faz. Você fica chateada com você por não conseguir cumprir com a sua palavra com você mesmo. Por isso que vem a frustração. Porque você sabe que você precisa fazer. É a mesma coisa quando as pessoas vêm me procurar, que eu sou personal trainer, e eu trabalho com hábitos em conjunto com uma estrutura para o emagrecimento, e também trabalho nessa parte comportamental, que as pessoas vêm me procurar em outubro ou novembro e também em janeiro, que as pessoas vêm me procurar querendo emagrecer, querendo resultados de um ano em 2 meses, 1 mês. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Não existe fórmula mágica. Se existisse, todo mundo seria magro. Apesar que agora tem as canetinhas, mas não existe fórmula mágica. E tem alguns estudos saindo agora que as pessoas que emagreceram com o uso das canetinhas sem mudar hábitos, depois, em até 2 anos, recuperaram o peso perdido. Então não adianta você querer emagrecer e você não mudar a relação que você tem com a comida. Os seus hábitos alimentares, sua rotina alimentar, seus hábitos mais saudáveis, hábitos de treino, hábitos de leitura para entender e ter mais disciplina com você mesmo. Então, tudo isso é muito lindo, maravilhoso, mas não existe resultados rápidos. E o último tópico aqui é o que é e como praticar a procrastinação consciente. Esse termo eu já tinha ouvido falar, eu ouvi de uma pessoa, eu não lembro o nome, mas eu ouvi de uma pessoa há muito tempo atrás, que numa conversa, num curso que eu fiz, que é de coaching, que eu fiz, também fiz esse curso, sobre procrastinar de uma maneira consciente. Procrastinar de uma maneira consciente é você separar aquele período do dia, meia hora, 1 hora, para não fazer nada. Para não fazer nada. No meu dia, isso eu tenho em 2 momentos da semana, que é na quinta-feira, que é o dia que eu estou mais cansado mentalmente. E se eu precisar na sexta-feira também, eu tenho 1 hora nesses 2 dias. O restante dos dias eu não preciso. Eu sinto que eu não preciso, eu sinto que flui, eu sinto que eu produzo, às vezes mais, às vezes menos. Mas são dias que mentalmente eu tô mais cansado. Geralmente é na quinta-feira. Então, nesse dia eu, depois de fazer o que eu preciso fazer, é claro, 1 hora sem fazer nada. Sem fazer nada. E também convido você para participar do meu curso sobre hábitos, como mudar hábitos, por que eles existem, por que eles são formados e também
como mudar hábitos. São 7 dias, 7 aulas e um novo hábito. Eu vou deixar o link aqui embaixo que vai te levar na aula de introdução. Espero que você goste da proposta. Abaixo da aula de introdução tem um link que vai te direcionar para a aula 1 e assim sucessivamente até a aula 7. No final do curso tem um programa, um desafio de 21 dias para você iniciar a mudança de um hábito. E também no final de cada aula tem os materiais de apoio para você fazer tarefas, principalmente com o objetivo de assimilar muito melhor os conteúdos que eu falo e compartilho com você em cada aula. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.